A paz do Senhor, meus irmãos, é com satisfação que venho nesta oportunidade para apresentar aos irmãos a nossa pré-aula número 6, que fala sobre o capacete da salvação. Está prevista para o dia 15 de novembro de 2023. Quero aqui louvar pela vida do nosso pastor Aldair Gonçalves Dias, pelo diretor da nossa Escola Bíblica Dominical, o pastor Jean Figueiredo. Quero louvar pela vida de todos os irmãos, os comentaristas das lições diárias, por toda a equipe da nossa Escola Bíblica Dominical, os superintendentes, os professores, secretários e todos que fazem parte da equipe da nossa Escola Bíblica Dominical, pelos irmãos que têm se dedicado na elaboração dessas revistas tão bonitas, e tão criativas, o irmão Anderson Vieira e os irmãos do design e todos aqui que contribuem para que a revista seja um instrumento de eficácia na nossa aprendizagem da palavra. Dr. Anderson, que tem contribuído com a correção ortográfica, e todos, por fim, sejam abençoados por Deus. Nós, comentaristas, temos o privilégio e somos honrados por esse trabalho tão digno, do qual nós fazemos com toda alegria e com todo amor. Então, irmãos, nós vamos hoje fazer essa pré-aula, conforme dissemos, sobre o capacete da salvação. O nosso texto áureo diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6,17. A verdade prática diz: o capacete da salvação representa a certeza da salvação que temos em Cristo Jesus. Nós temos aqui os textos de referência da nossa leitura bíblica em classe, que está registrado em Atos 16, 30 a 31, Romanos 10 e 9, Efésios 2, de 8 a 9 e João 5, 24, que diz: e, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário para que faça para mim salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Romanos 10, 9 diz: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. João 5, 24. Na verdade vos digo, que quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós temos aqui, irmãos, os objetivos, temos o objetivo geral dessa lição, que é entender que o capacete da salvação representa a certeza da salvação que temos em Jesus Cristo. Temos os objetivos específicos. O primeiro diz: aprender que a salvação de Jesus capacita nossa mente para compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo, lembrar que estamos numa guerra espiritual e que o capacete da salvação nos protege de muitas armadilhas que o diabo lança para nos derrubar ou destruir. E o terceiro, compreender que nem
em Cristo estamos seguros. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, nós temos o capacete da salvação como uma arma que Deus nos dá para que por ela possamos lutar a nossa luta espiritual, que faz parte da nossa armadura de Deus. Então o capacete vem proteger justamente a nossa cabeça, né? Que é a parte mais sensível do nosso corpo, onde que está o controle. A nossa mente, nela está o controle, né? Os nossos órgãos sensoriais, os olhos, ouvidos, o olfato, o paladar, tudo está concentrado na parte superior do nosso corpo, que é na cabeça. Então, assim como o capacete protege a cabeça do soldado, a esperança da salvação protege nossa mente. Então, nós temos aqui em Tessalonicenses, no capítulo 5, 2 Tessalonicenses 5, de 8 a 10, diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Glória a Deus. O diabo, ele ataca a nossa mente com mentiras e tentações. Precisamos de proteção para não cairmos nas armadilhas. Na batalha da salvação, vem quando alguém traz vitória. A nossa vitória, né, irmãos, na nossa luta, ela nos é dada, né, pela vitória que é em Cristo. Então, nós não seremos derrotados pelo inimigo, porque Jesus é mais forte e já venceu. Salvação significa vitória, proteção e segurança em Jesus Cristo. Glória a Deus. O que é capacete da salvação? Capacete da salvação é a parte da armadura de Deus que nos protege dos ataques do diabo. A salvação de Jesus protege nossa mente e nossos pensamentos. Todos nós estamos dentro de uma guerra espiritual e precisamos vestir a armadura de Deus. O capacete da salvação representa a certeza da salvação que temos em Jesus. Efésios 6:17. Tomai, portanto, o capacete da salvação, né? Esse conhecimento nos protege de muitas armadilhas que o diabo lança para nos destruir. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Nós precisamos, irmãos, ter esse conhecimento da salvação. Nós, com o conhecimento, sabendo que somos salvos, nós estamos protegidos, a nossa mente está resguardada, porque nós temos essa consciência, esse conhecimento de que somos salvos e somos mais do que vencedores, e a nossa salvação, nesse capacete, ela representa o próprio Jesus, que protege a nossa mente e nos guarda de toda corrupção, de toda influência maligna, tanto vindo através do próprio diabo, como também das influências mundanas e também das nossos pensamentos, do nosso ego, do nosso ser, que muitas vezes nos leva a pensar alguma coisa, a colocar no coração coisas que vêm também lutar contra o nosso próprio espírito, né, que milita para alcançar a nossa vitória. Então, quando nós fazemos o uso da salvação, do capacete da salvação, nós estamos guardando e protegendo a nossa mente de todos esses ataques do inimigo.
Como que nós usamos o capacete? Usando o capacete da salvação, é entender o que significa a salvação e crer nessa verdade nos ajuda a rejeitar as mentiras do diabo. Como? Em primeiro lugar, você não tem solução. Isso aí é uma sutileza do inimigo. Alguém fala, você não tem mais solução, você não serve para nada, você não tem mais jeito. Muitas vezes vem esse ataque, né, para atingir o nosso pensamento, a nossa mente. Mas lembra que que ninguém está fora do ataque, do alcance de Deus. Jesus salva de todos os pecados, né? Então, Deus, ele salva, ele é poderoso para salvar. O mais vil pecador, ele tem poder e é capaz de salvar e de resgatar, né? De redimir o vil pecador. Mesmo aquele que está caído na sarjeta, que para os homens talvez ele não tenha mais valor, não serve para nada mais. Mas para Deus ele pode ser regenerado, pode nascer de novo uma criatura, um ser, né? Uma criatura, transformar num filho de Deus e ter um futuro ainda promissor para servir a Deus em verdade, em espírito, né? Então nós vemos outro ataque que diz assim, você não vale nada. Lembra que Deus lhe ama tanto que deu o seu filho por você. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu filho poupou antes, o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Nós temos um valor muito grande, igual aquele diz, né? Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todo o dinheiro do mundo poderia pagar. Pedro escrevendo, ele diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como o ouro e a prata, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de um cordeiro incontaminado, imaculado, que nós somos resgatados, que nós fomos comprados por Deus, fomos redimidos. Então nós temos muito valor. Então esse ataque do inimigo, como diz, você não vale nada, saiba que você tem um grande valor para Deus. Outro ataque diz assim, nada vai melhorar. Você tem a promessa da vida eterna junto de Deus. Se Deus te comprou com um tão alto preço, né? E ele tem um cuidado para contigo, para conosco, né? Quando alguém diz, não, isso não vai melhorar, não vai adiantar, né? Não adianta seu esforço. Esses são os negativistas, né? Os pessimistas. Mas saiba que Deus, ele é poderoso para dar vitória. Vemos em Abraão, né, que ele diz, ali no capítulo 4 de Romanos, ele diz, tendo por certo isso mesmo, ele diz assim, Deus é poderoso para cumprir o que prometera. Abraão estava esperando ter um filho, um herdeiro para sua casa, né? E ele tinha a promessa de Deus, e isso lhe confortava, lhe fortalecia, porque ele sabia em quem havia crido, conforme Paulo disse, né? A eficácia do capacete da salvação. O capacete também protege os olhos e os ouvidos do soldado. A esperança da salvação nos ajuda a filtrar aquilo que vemos e ouvimos. O mundo à nossa volta está cheio de sofrimento, desespero, maldade e mentiras. Mas em Jesus podemos ver além. A salvação concede perseverança, conforto, alívio. Por causa da salvação, vemos o mundo de maneira diferente. Não somos destruídos por tudo de ruim que existe no mundo. A salvação renova nossos pensamentos. Romanos 2:2, né? Não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para compreender qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Nós, muitas vezes, nós ficarmos olhando para este mundo, o quanto que este mundo está corrompido. Tantas coisas, a profanação do sagrado, a inversão de valores, a deturpação da justiça, né? Transformando a justiça em injustiça, a verdade em mentira, são as inversões de valores. Afora outras coisas onde a iniquidade tem prevalecido na mídia, tem prevalecido em todas as instituições sociais. Parece que, olhando para o mundo, nós não temos mais esperança nesse mundo. Mas nós temos uma esperança gloriosa, que está nas promessas de Deus, que está na nossa salvação, que está em Cristo Jesus, porque Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, o Dominador, que tudo pode. E todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, nele, por Ele e para Ele. Então, nós sabemos que este mundo, ele está, acima de tudo, sob o controle de Deus. Embora o príncipe deste mundo seja o diabo, mas o diabo também tem suas limitações. É o Senhor Jesus que controla e domina sobre todas as coisas, e no dia ele vai julgar, no seu dia, ele vai julgar todas as coisas e vai dar aos mansos, diz nas boas aventuranças, né? Os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aleluia! Os limpos de coração verão a Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia! Glória a Deus! Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e vos injuriarem, né, por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque o Senhor, ele foi perseguido. Nós, então, irmãos, somos também bem-aventurados, porque muitas vezes somos perseguidos também, mas sabemos que os profetas que foram antes de nós também foram perseguidos. Mas sabemos que em Cristo Jesus está a nossa salvação, está a nossa vitória. Portanto, prosseguimos firmes na nossa luta, na nossa batalha, porque grande é o nosso galardão no céu. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui a segurança da salvação, no item 2. A salvação em Cristo, né? Nossa salvação está segura em Cristo. A fidelidade de Cristo nos garante a certeza de sermos conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Nós vemos aqui em Tessalonicenses, no capítulo 5, 23 e 24, que diz: e o mesmo Deus, é 1 Tessalonicenses, né? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. Aleluia! Temos essa segurança em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Embora haja possibilidade de o crente apostatar-se da fé, né, conforme diz em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, né? Mas nós sabemos que em Cristo se nós estivermos firmes e sendo fiéis ao Senhor Jesus Cristo, nós seremos mais do que vencedores, né? Podemos sentir seguros em Cristo, pois Ele tem poder de nos manter livres de tropeços. A oração sacerdotal de Jesus revela muito dessa segurança. Dou-lhes a vida eterna,
e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. João 10:28, Jesus nos garantiu, né, que nós temos a vida eterna nele e que nele nós estamos seguros e ninguém pode tirar a nossa vida da mão do Senhor, porque ele é poderoso para salvar. Louvado seja Deus, oh, louvado seja Deus, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Alegria, alegria na salvação, né? Nessa esperança gloriosa da salvação. Diz o apóstolo em Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre. Outra vez digo, regozijai-vos. Então devemos estar sempre alegres, regozijando no Senhor. Uma excelente esperança que alcançamos quando estamos firmes em Cristo é a alegria da salvação. Oh, aleluia! Essa salvação nos traz alegria. É maravilhoso quando nós voltamos o nosso pensamento, o nosso coração para Deus e nós temos essa convicção, essa confiança que nós estamos salvos em Cristo Jesus. Isso nos dá a maior alegria, né? Agora não temos mais o peso da culpa, da condenação, pois somos aceitos e amados por Deus. O salmista, no Salmo 51:12, diz, né, dai-me a alegria da salvação, cria em mim um espírito inabalável. Aleluia! A alegria da salvação, ela nos dá uma renovação espiritual, um espírito firme e inabalável. Assim, o efeito prático disso é vivermos uma vida cheia de alegria. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Lucas 10:20. Assim Jesus disse para os discípulos, quando eles faziam muita coisa em nome de Jesus na sua obra missionária. Então eles chegaram alegres, né, e contando para Jesus os feitos que eles haviam feito através do poder da palavra, da pregação do Evangelho. Mas Jesus falou, antes alegrai-vos, acima de tudo, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Quando nós lembramos, irmãos, do nosso nome escrito no livro da vida, sabemos que fomos registrados no céu e que somos herdeiros de Deus, filhos de Deus, co-herdeiro com Cristo. Então nós temos muita alegria, porque diz a palavra de Deus, né, em Romanos, no capítulo 8 e o verso 16, né? Se passamos aqui nesse mundo por alguma luta junto com Cristo, sabemos que com Ele também nós seremos glorificados, porque a nossa tribulação desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de se revelar na vida daqueles que forem salvos. A importância do capacete da salvação. Não existe um poder, em nenhuma terra, nem no inferno, capaz de fazer algo contra o poder da mão de Deus e de Jesus. Porém, Jesus advertiu sobre o perigo de o próprio crente afastar-se desta proteção. Jesus advertiu a seus discípulos quando vários dos que haviam crido tornaram atrás e não mais andaram com ele. João 6:66 diz, quereis vós também retirar-vos? Foi quando Jesus pregou a mensagem e muitos acharam pesada e afastaram então do Senhor. E ele perguntou aos seus discípulos, aqueles mais chegados, os apóstolos, né, vós quereis ir também? Mas eles responderam, para onde iremos nós, se só tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna? Vemos que se um crente voluntariamente sair da mão do Senhor, ele perde a sua salvação, porque não tem para ir, né? Não tem outro lugar. A salvação, ela está somente em Cristo Jesus, que pagou um alto preço pela nossa redenção, que foi o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Aleluia! Nós vemos aqui no item 3:1 diz, crendo em Cristo. A nossa salvação, ela provém de crer em Cristo, acreditar em Cristo, né? Temos a certeza da vida eterna
quando cremos no nome do Filho de Deus. Não há vida eterna nem certeza de salvação sem uma fé inabalável em Jesus Cristo. Fé esta que o confessa como Filho de Deus, enviado como Salvador e Salvador, Senhor e Salvador nosso, tendo ainda Cristo como Senhor da nossa vida. Portanto, devemos sinceramente guardar os seus mandamentos. Nós sabemos que quem diz que ama e que segue o Senhor, mas não guarda os seus mandamentos, então não adianta, né? É uma confissão inverídica, que não é verdadeira, porque aquele que confessa Jesus Cristo, ele tem que obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua palavra, porque os mandamentos, ele está relacionado com a nossa salvação. Para entrar no céu tem regras, tem normas, tem uma ética, uma moral, né? Tem os preceitos que determina de que forma nós podemos entrar no céu. Não é de qualquer jeito. O céu é um lugar santo, um lugar onde há ordem, um lugar de vida eterna, um lugar de amor, de reverência, um lugar de santidade, um lugar de disciplina, um lugar glorioso de liberdade, um lugar onde nós reverenciamos e adoramos a Deus eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus diz aqui, queres vós, então, conforme nós estamos vendo aqui, né, no item 3 e 1, diz que aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 2, de 3 a 5, os irmãos podem conferir. Quando amamos a nossa salvação, ela está segura, nós temos essa convicção, quando nós amamos o Pai, amamos o Filho e não amamos o mundo. O próprio apóstolo aqui, ele diz, né, 1 João 2,15, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o seu amor não está em Deus. Ele não pode amar a Deus e amar ao mundo ao mesmo tempo, porque o mundo está na corrupção e não tem não há nenhuma forma, né, de conciliar o mundo corrupto, viver nesse mundo, servindo ao mundo e servindo também a Deus. Não existe estar em cima do muro, com um pé no mundo e outro pé na igreja, outro pé na obra de Deus. Ou você é santo e serve a Deus e tem essa esperança gloriosa da salvação, ou você então se torna mundano, né? E vai andar no mundo e sem nenhuma expectativa, né? Vivendo em trevas, porque o mundo está em trevas e a luz, ela somente está em Cristo, que também nos dá essa luz para que nós também possamos brilhar. Louvado seja Deus. Nós estamos numa luta nesse mundo, irmãos, combatendo segundo o exemplo de que nós precisamos combater, né? Lutar. Jesus disse, aprendei de mim, em Mateus 11, 29. Outra referência aí é que devemos combater olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então nós devemos estar como testemunho, né? Correndo a nossa carreira que nos é proposta, deixando o pecado e tudo aquilo que tão de perto nos assedia, olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, olhando para Jesus, combatendo no nome de Jesus, é com Jesus que nós alcançamos a vitória. Estamos convictos da salvação
quando habitualmente nós praticamos a justiça e a verdade, tendo em mente tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, Filipenses 4:8, né? Tudo que é justo, tudo que é reto, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso a ocupar a vossa mente. Louvado seja Deus, amando os irmãos, tendo a consciência da habitação do Espírito Santo em nós. E nisto conhecemos que Ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. 1 João 3:24. Nós também vemos em Romanos capítulo 8 e o verso 15. Que é o 15 ou 16, por aí. Diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a salvação segundo o dom de Deus revelado na obra de Cristo. Aleluia. A obra de Cristo nos revela essa salvação tão preciosa. A segurança da salvação é a firme e plena convicção e o conhecimento de ser salvo, de ter recebido o perdão dos pecados, de ser redimido. Consiste em saber que o dom de Deus é seguro eternamente. Essa esperança traz uma paz baseada na graça que nos foi revelada na obra de Cristo na cruz. Vivendo sempre na comunhão e na alegria que o Pai, com o Pai e com o Senhor Jesus, andando no Espírito, Romanos 8:4, com o qual, com real adoração por uma graça tão grande. Aleluia. Hebreus 10:22. Oh, irmãos, a alegria da nossa salvação é muito grande, né? Quando nós temos em mente o preço dessa obra redentora a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dante sobre a paciência de Deus. Deus nos deu Jesus Cristo, o qual nos justificou gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Neles nós temos a remissão dos pecados. Nós temos a redenção pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, irmãos, para a nossa conclusão dessa lição, para que não fique muito comprido os nossos comentários. Diz aqui, conclusão: Deus planejou na eternidade a salvação. O Filho se encarnou na plenitude dos tempos e realizou a obra da redenção, derramando o seu sangue na cruz. Os dois enviaram o Espírito Santo para santificar a igreja, selar no batismo os crentes, sendo primícias e penhor da herança futura. Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Deus deu a maior dádiva acima de quaisquer outras coisas pela nossa salvação. Aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora que temos a salvação, que recebemos Jesus, que cremos no seu nome, nós então somos filhos de Deus,
somos agora registrados no céu. Estamos firmes nessa luta, tendo a certeza da nossa vitória em Cristo Jesus, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus! Louvado seja o nosso Senhor, nosso Pai eterno, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos os irmãos e que tenhamos sempre essa convicção, sabendo que o Senhor está voltando para arrebatar a sua igreja e que nós estaremos sempre com Ele, segundo essa sua salvação tão preciosa, que nos redimiu, que nos comprou deste mundo perdido, desse mundo corrompido, desse mundo de injustiça, e nos chamou para o seio do Filho do seu amor, nessa salvação tão preciosa. Deus abençoe a todos os irmãos, Deus abençoe a igreja, no nome de Jesus.